Olá, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje eu quero conversar com pessoas que têm dificuldade para dizer não. Você é assim? Ou então conhece alguém que tenha essa dificuldade? Hoje nós vamos falar sobre algumas origens dessa dificuldade, algumas causas para que a pessoa tenha essa dificuldade, em dizer não para outras pessoas. Nós vamos falar das consequências desse comportamento na vida da pessoa e algumas consequências são óbvias, tá? Você vai falar, não, sim, tem uma relação direta, é bem claro, é bem nítido que esse comportamento vai gerar esse resultado, ok. Mas é importante a gente estar atento a consequências não tão óbvias e eu vou falar delas também, tá? E aí eu garanto que vocês vão se surpreender, o que pode gerar na sua vida esse comportamento. E no final, para aliviar, a gente também vai falar sobre como minimizar os efeitos disso na sua vida, como você pode ir eliminando essa dificuldade, certo? Então vamos lá. A primeira causa que eu vou falar aqui é a dependência emocional, certo? E eu vou fazer um breve link com os traços de caráter, tá? Se você está chegando agora aqui, você não entende sobre traços de caráter, não tem problema, é só uma observação. Mas se você quiser saber mais, eu sugiro que você assista o vídeo chamado 5 traços de caráter, tá? Aqui do canal, onde eu explico cada um deles. E traço de caráter nada mais é do que um tipo de perfil comportamental, São 5 tipos de perfil comportamental, tá bom? Então, voltando. Essa dependência emocional está associada ao traço de caráter oral. São pessoas que manifestam essa dependência emocional, tá bom? E aí, como é que funciona? Os orais, eles têm muito medo de serem abandonados. Essa é uma sensação que incomoda demais os orais. Então, eles vão ter dificuldade em dizer não para o outro, com medo que ele seja abandonado, com medo de perder aquela relação, independente se é uma relação amorosa ou não. O oral, ele não gosta de rompimentos, de se afastar de pessoas, de se sentir abandonado, tá? E o oral, ele tem uma certa dificuldade em executar. Então, não é uma pessoa que vai fazer muito pelo outro. Essa dificuldade em dizer não está tão associada a eu faço tudo pelos outros. Está mais relacionado a impor limites. Às vezes, a pessoa está vivendo uma situação abusiva, não só em relacionamento, tá? Imagina um colega de trabalho que acaba pedindo para ele estender um pouquinho o horário, ou então às vezes até meio que de forma grosseira trata esse oral, Então, situações que o oral, que essa pessoa, ela se sinta menosprezada, humilhada, desrespeitada, isso traz um desconforto para qualquer pessoa, lógico, mas os orais, eles têm dificuldade em impor esse limite. É falar, olha, eu não gosto da forma como você está me tratando. Eu não gosto da forma que você está falando comigo. Então, essa dificuldade em dizer não está mais associada, no caso de dependência emocional, a impor limites, tá? É claro, algumas pessoas vão fazer também pelo outro. Então, é aquela pessoa que acaba sendo explorada, por outras pessoas. Por quê? Porque sempre aceita, sempre cede, está sempre fazendo, ajudando. E aí pode também estar relacionado ao fazer. Mas os orais não têm muita energia de execução, ou seja, energia de ir lá e fazer algo. Então, por isso que esse não dos orais está mais relacionado a dar limites em relacionamentos, em interação interpessoal, certo? E aí, Simone, vamos começar a falar da consequência desse tipo de comportamento com essa causa, que é a dependência emocional. A pessoa com esse comportamento vai ter uma tendência a ter relacionamentos mais doentios. Por quê? Imagina o seguinte, se aquela pessoa
pessoa está ali comigo pelo que eu faço ou simplesmente porque eu aceito tudo que vem dela, não é um relacionamento saudável, certo? Então, é uma pessoa que aceita muita coisa, é muito permissiva. E isso faz com que pessoas abusadas, né, acabam se relacionando com facilidade com ela, porque é como se, opa, ali é fácil. Então ela atrai para ela esses relacionamentos que são mais abusivos, que não são saudáveis, tá? E é importante essa pessoa entender o quê? Que no relacionamento, qualquer que seja esse tipo de relacionamento, é uma troca, não é abdicação, não é doação. Então, essa balança do dar e receber tem que estar equilibrada. Só que essa pessoa sente tanto receio, o medo de perder aquele vínculo, que ela não equilibra essa balança. Ela doa muito mais para que ela não corra o risco de perder aquele vínculo, aquele relacionamento, certo? Então, essa é uma causa e uma consequência. Essa é uma das consequências mais claras, mais nítidas, tá? Se uma pessoa tá ali com você pelo que você faz ou pelo que você permite, a outra não está ali genuinamente se relacionando com você. Existe um interesse que não tá favorecendo os dois lados, tá favorecendo apenas um lado, tá? Porque, gente, relacionamento é sempre interesse, a gente não pode achar que isso é uma coisa ruim. Qual é o meu interesse em me relacionar com o fulano? É uma pessoa agradável, é uma pessoa divertida, é uma pessoa que tem muito conhecimento e eu gosto de estar do lado dela. E essa outra pessoa também tem interesse comigo, sabe? Então há uma troca e tá tudo bem. Só que tem que estar equilibrado, ou seja, tem que estar favorável para os dois lados, certo? E agora a gente vai falar de uma segunda causa para essa dificuldade em dizer não, que é a necessidade de aprovação, é a busca pela aceitação. Quem é que tem esse comportamento? Dentro dos 5 traços de caráter, o masoquista é aquele que mais tem a tendência a buscar aceitação, buscar aprovação. Então, é aquela pessoa que claramente faz pelo outro coisas que ele não gostaria, na maioria das vezes, de estar fazendo, mas ele faz para não ser criticado, para não ser julgado, para literalmente ser aprovado e aceito. Então, imagina, eu acho que toda família tem um desse, né? Que, nossa, é o primo maravilhoso, é o sobrinho incrível, é o neto exemplar, que faz tudo para todo mundo. É o neto que cuida da avó, que leva o sobrinho para a escola, que cuida do cachorro da tia, que cuida do irmão mais velho, que deixa a casa impecável para a mãe. Às vezes ele não quer fazer isso, só que ele faz porque o medo de ser criticado e julgado é tão grande que ele vive buscando a aprovação e a aceitação de outras pessoas, certo? E qual é a consequência disso na vida dessa pessoa? É uma vida de frustração. Se você conversa com uma pessoa que tem muito esse comportamento, um comportamento muito forte com relação à busca de aceitação, se você pergunta assim, o que você gostaria de fazer da vida? Se eu tivesse um dia de folga para você escolher o que você quisesse, o que você faria? Essa pessoa muitas vezes não vai ter essa resposta, porque ela nunca parou para olhar para os seus desejos. O que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero fazer esse final de semana? É sempre buscando atender às necessidades e às expectativos do outro. Isso faz com que você viva uma vida de frustração. Se já é difícil você acordar todos os dias e correr atrás dos seus sonhos, algo que você deseja, e para quem não gosta muito dessa coisa assim, parece que é muito utópico, corra atrás dos seus sonhos, né? Que seja dos seus objetivos. Então, a gente já enfrenta dificuldade, a gente já tem que aprender muita coisa quando a gente está correndo atrás de coisas que a gente deseja. Imagina uma pessoa que vive uma vida onde ela não deseja nada daquilo para ela. É muito mais difícil. Você enfrentar dificuldade para alcançar o seu desejo já te traz desafios. Imagina você enfrentar dificuldades para fazer coisas
que você não gostaria de estar fazendo e que na verdade coisas que até te fazem mal. Então é uma vida de frustração e que traz um sentimento muito forte, que é a raiva. Raiva porque eu não gostaria de estar vivendo isso, eu não gostaria de estar fazendo aquilo e mesmo assim eu estou fazendo, certo? E agora vamos falar da terceira causa para esse tipo de comportamento, que é a necessidade de força. É aquela pessoa que quer ser autossuficiente. E aí, dentro dos 5 traços de caráter, é o traço de caráter rígido que tem essa maior tendência. É uma pessoa que quer fazer tudo. Tudo que chega até ela, ela se cobra de dar conta de fazer. E detalhe, não é fazer por fazer. Eu quero fazer e tem que ficar muito bem feito. É o tipo de pessoa que não sabe dizer não, porque o não, na cabeça dela, representa que ela não é capaz de fazer alguma coisa. E como ela se cobra de dar conta de tudo que chega até ela, ela fala, bom, eu vou aceitar, porque senão parece que eu não tenho condições de executar aquilo que foi proposto, que me foi trazido. Então é uma cobrança, é uma autocrítica, uma autocobrança tão grande que a pessoa tem dificuldade em dizer não para provar para si e para o outro que ela dá conta de fazer aquilo, certo? E aí qual é a consequência? É uma pessoa que vive sobrecarregada e a vida trava, a vida não progride. Por quê? Se eu tenho tantas coisas para fazer, aquilo que é mais importante não recebe a energia necessária para que aquilo cresça, para que aquilo progrida. Então, por exemplo, eu posso andar 100 km em uma única direção ou eu posso andar 100 km, 10 para cada direção. É a mesma distância, é o mesmo esforço, mas na primeira opção eu progrido e na outra eu caminho um pouquinho em várias direções. Eu gasto energia, mas eu não avanço. Sabe aquela imagem assim do cachorro correndo atrás do rabo? Existe muito gasto de energia, porém não sai do lugar. Ou sai, mas não avança. Fica ali como se tivesse alguma coisa travando. Por quê? Porque eu estou gastando muita energia em muitas coisas diferentes. Então, como resultado, eu tenho uma sobrecarga muito grande e a vida estagnada, certo? Então, agora nós vamos falar das consequências que não são tão óbvias assim. E aí é importante você ir refletindo na sua vida se isso já aconteceu com você, porque parece coincidência, mas na verdade são evidências. E o que eu quero trazer aqui para você é que tudo são escolhas, algumas inconscientes e outras conscientes. Se a gente consegue fazer escolhas conscientes na nossa vida, a gente tem maior controle sobre a nossa vida. Agora, se as nossas escolhas são baseadas em necessidades inconscientes, é um carro desgovernado. Você não sabe para onde você está se levando, tá? Então, quais são as consequências imprevisíveis? No sentido de que você não espera, que você não relaciona, mas acontece justamente por essa necessidade. Que necessidade? Você quer dizer o não, mas você não consegue. E aí, essas pessoas que têm dificuldade em dizer o não, elas têm dificuldade em dizer, muita atenção agora, gente, elas têm dificuldade em dizer o não quero. Eu não quero fazer isso. Eu não quero mais aceitar essa situação. Para mim chega. Esse não é o que não sai. Mas tem um não que sai com tranquilidade. É aquele não que chega a pulsar, sabe? Que vai assim com muita intensidade. Você faz ideia de que não é esse? Qual é o tipo de não que essas pessoas que têm dificuldade em dizer não, que tipo de não que elas conseguem falar? E só esse não que elas conseguem falar. É o não posso. Aquele não posso verdadeiro. Então não é uma mentira,
Não é assim, ah, minha tia me pediu para eu fazer uma coisa e isso vai prejudicar, vai me enrolar toda. Eu vou dizer que eu não posso porque o meu marido tá doente e aí eu não vou poder ir. Não, mentira não. Eles continuam tendo essa dificuldade. Mas o não posso real, verdadeiro, gente, sai até com brilho nos olhos. Porque tudo que aquela pessoa gostaria de estar dizendo era não para várias pessoas. Mas aí ela não consegue. Mas quando é aquele não verdadeiro de que eu não posso, aí elas conseguem. E aí, o universo é muito maravilhoso, conspira a nosso favor, literalmente. É muito bacana quando a gente começa a entender as leis do universo, né? O dar e receber, a lei do equilíbrio e tantas outras. A gente começa a entender como é essa comunicação das nossas necessidades com o universo. Então, qual é a sua comunicação? O que você está emitindo? Eu não quero mais aquilo, eu não quero mais fazer isso. Só que você não consegue dizer o não quero, mas o não posso você consegue. Então, o que começa a acontecer na sua vida para que você consiga dizer o não? Já está clareando aí as ideias? Coincidências acontecem para que você possa dizer o não posso. Porque por enquanto é só isso que você dá conta de dizer, não posso. Então, coisas vão te impedir de fazer aquilo que antes você fazia. Só que por vias tortas. Não é a maneira saudável de dizer não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para cada uma daquelas causas. A pessoa que tem uma dependência emocional, como que ela vai dizer o não posso? Não posso mais me relacionar com aquela pessoa, né? Já que ela não consegue dizer o não quero. Se for um relacionamento amoroso, imagina que quem tem a dificuldade é a mulher, né? E aí, nesse exemplo, e aí o homem trai essa mulher. E não só trai essa mulher, mas resolve viver com a outra mulher. Por quê? Porque se ele só trai, é muito provável que essa pessoa com dificuldade em dizer não por dependência emocional aceite a traição. Porque a dor do rompimento é tão grande que ela aceita. Então tem que ser a opção daquela outra pessoa, do homem, não querer manter o relacionamento. E aí agora ela não pode mais manter aquele relacionamento. Ela não pode, porque já não é ela mais que está no controle daquela situação. É o homem. Ele decidiu sair. Então, olha a situação que teve que acontecer para que ela se livrasse daquela dor, daquele peso que era a dificuldade em dizer não. Teve que ser o não posso. Então, eu já perdi o relacionamento. Então, eu não posso mais manter aquele relacionamento simplesmente porque ele se desfez por escolha do outro. No outro exemplo, que é uma pessoa que tem uma necessidade de aprovação muito grande, né? Então, imagina que você tem uma pessoa que ela cuida, sei lá, cuida do pai, né? O pai não é doente, né? Pode ser um idoso, mas tem condições de fazer, de cuidar de si mesmo. Mas existe uma necessidade de ser um bom filho, um bom neto, um bom tudo, que essa pessoa se dedica ao máximo para cuidar daquele pai. E com isso a vida não tá andando, porque a tua energia tá ali buscando aprovação, buscando aceitação, atendendo a expectativa dos familiares, da sociedade, enfim. E aí aquela pessoa já não quer mais aquilo para ela, mas lembra? Eu só consigo dizer o não posso verdadeiro. Coincidentemente, essa pessoa fica doente e aí ela realmente não pode mais cuidar daquele pai. Ou então, aquela pessoa perde o emprego e agora ela realmente não pode mais cuidar do pai porque ela não tem condição financeira. Ela tem que se virar para conseguir uma renda. Ou então, o filho dele fica doente e ele não pode mais cuidar do pai. Entende que tem que acontecer algo ruim na vida da pessoa para que ela realmente consiga dizer um não? Porque é o não posso que ele dá conta de falar? Qual é o terceiro caso? É quando você tem uma necessidade muito grande de força, de autossuficiência, né? Eu dou conta de tudo.
O que precisa acontecer para a pessoa dizer eu não posso? Uma pessoa que tem uma necessidade tão grande de força, de provar que dá conta de tudo, o corpo dela precisa dar sinais de que não aguenta mais. Então, sei lá, será que essa pessoa ficar com muitas dores na coluna, muitas dores pelo corpo, muita dor de cabeça, algum problema de saúde que impeça essa pessoa fisicamente de fazer aquelas coisas que ela fazia? Entende? Que de alguma forma você conseguiu falar o não, mas para isso você detonou a sua vida. As coisas precisaram acontecer para atender a sua necessidade. Mas como era uma necessidade inconsciente, você tem o desejo, mas você não manifesta, então o universo, digamos assim, vai conspirar a seu favor te atendendo, porém por vias tortas, por maneiras não saudáveis. Então, a melhor forma é você fazer as suas escolhas de forma consciente. E o que eu quero trazer também é uma informação que, gente, o desconforto é inevitável. Então, a gente precisa escolher qual desconforto eu vou vivenciar. No primeiro caso da dependência emocional, o que eu preciso botar na balança? Cada lado da balança vai ter o seu pró e o seu contra. Ou seja, vai ter a parte boa, a parte ruim do desconforto. Qual que eu vou escolher? Na questão da dependência emocional, eu tenho o quê? A dependência e a liberdade. A dependência me prende a relacionamentos ruins. A liberdade faz com que eu sinta aquela dor do abandono, mas eu busque pessoas aonde eu sou livre no relacionamento, aonde o outro está comigo porque quer. Eu estou com o outro porque eu quero e não porque eu dependo. Existe o momento do desconforto, mas coloca na balança o que vale a pena. Se esforce para fazer o rompimento necessário, porque lá na frente o retorno vai ser muito mais positivo. No momento você está recebendo migalhas, mas na cabeça, sabe aquela história, é melhor um passarinho na mão do que dois voando? É assim que eles pensam. Eu prefiro ter essa migalha do que correr o mundo para buscar um oásis. Mas vai que eu não encontro. Eu não quero assumir para mim a responsabilidade. Eu sempre fico naquela zona do mínimo esforço. Então, ficar aqui me dá só isso, mas pelo menos não me dá muito trabalho, eu tô aqui. Agora, a outra opção é eu cair nesse mundão de Deus, buscar outras pessoas, exige esforço, dedicação, mas vai que eu não acho. Olha a responsabilidade de você tem que ir buscar relacionamentos saudáveis, mas em compensação, ao conseguir, você se realiza por ter pessoas ao seu lado que vale a pena conviver, seja relacionamentos amorosos ou não. No segundo caso, o que eu preciso botar na balança, né? Mais uma vez, as duas situações vão trazer desconforto. Uma é, eu busco a aprovação das pessoas, e o outro é, eu vou buscar os meus desejos. Quando eu busco a aprovação, qual é o desconforto? Eu vivo frustrado. Quando eu busco os meus desejos, qual é o desconforto? A possibilidade de ser criticado, de não ser aceito, de não ser aprovado. Coloca aí na balança. Qual desconforto vale mais a pena? No último caso, que é aquela pessoa que quer fazer tudo, né? Então eu tenho, de um lado, a necessidade de demonstrar a minha força, a minha capacidade, mas qual é o desconforto? Sobrecarga. E qual é o outro lado? É a busca pelo meu desejo, é o avanço, é o progresso. Qual é o desconforto? Eu preciso, dessa forma, quando eu estou escolhendo o meu desejo, eu preciso abrir mão de outras escolhas. Não dá para eu carregar tudo. E quando eu abro mão de outras escolhas, para essa pessoa parece que eu estou mostrando que eu não sou capaz de fazer aquelas coisas. Deu para entender? Sempre vai gerar um desconforto. Escolha o desconforto que vai te levar mais longe, que vai trazer algo positivo e desejado por você. Então, no primeiro caso, dependência emocional, o que a gente precisa entender? O que é necessário fazer?
Eu preciso buscar relacionamentos aonde haja troca, aonde a balança, aonde o dar e receber esteja equilibrado, apesar do desconforto. No segundo caso, da necessidade de aprovação, eu preciso fazer coisas baseadas no meu desejo. Isso significa, Simone, então que eu não posso mais ajudar ninguém? Não, não significa isso. Mas entenda, se aquele sim que você está dando para alguém é um não para você, você não deveria dizer esse sim. Você fazer algo para o outro está atrapalhando a sua vida? Se sim, você não deveria estar fazendo isso. Não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa totalmente egoísta e vai sair dizendo não. Mas o não deve ser necessário no momento em que está atrapalhando a sua vida, tá? Então, nesse caso, o que deve ser feito? Colocar na sua meta os seus objetivos e não como meta a aprovação de outras pessoas. E no último caso, o que eu preciso fazer? A pessoa que tem a necessidade de mostrar que dá conta de fazer tudo, eu preciso escolher uma coisa para me dedicar. Aquela coisa eu vou me comprometer em ser boa, muito boa, excelente, mas eu preciso abrir mão de outras. Eu preciso dizer isso, eu não dou conta, eu não quero dar conta, para que eu possa seguir com esse meu objetivo. Certo, gente? Então esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que tenha trazido bastante clareza para vocês, né? Muitas informações assim que a gente não consegue perceber no nosso dia a dia, mas se você for refletindo, veja se coincidências não acontecem na sua vida para que você consiga dizer um não. E o objetivo do vídeo é que não precise mais existir coincidências, porque são fatos negativos na sua vida para que você consiga dizer não. Então o objetivo é, diga o não consciente. O não que vá ser um sim para você. E assim, você consegue ter relacionamentos saudáveis, você consegue se mover de acordo com os seus objetivos e você consegue progredir e prosperar na vida, tá? Então, eu peço para que vocês comentem, compartilhem esse material para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço!